Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 29 de setembro de 2023. Estamos aqui mais uma vez, né? E sempre presentes, né, irmãos? Agradecidos pelo Altíssimo ter conservado nossas vidas. Estamos aqui em vigilância, né? Em sinceridade, em oração, em meditação, trabalhando, né, para a sobrevivência nossa e imitando as virgens prudentes, né? Aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. Né? A palavra aí são os mandamentos, né? Aquilo que nós devemos, né, fazer, as obras que Deus preparou para a igreja, para que ela fizesse, né? E pudesse exatamente dar testemunho, né? Aí essas obras aí são os mandamentos, né? Tem mandamento pequeno, tem mandamento médio, tem mandamento grande, né? Não é isso? Tanto que o Senhor Jesus, certa vez, ele disse, né? Que aquele que for fiel nos pequenos mandamentos, ele será fiel também nos médios e nos grandes, né? E aquele que não for fiel nos pequenos, né? Ele também não vai ser fiel nos médios e nos grandes mandamentos. Aleluia, né, irmãos? Hosana, Maranata. E nós estamos aqui, né? Fizemos a nossa profissão de fé, entramos pelo caminho, né, das virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e põem em prática. Estamos caminhando em direção a Jerusalém Celestial, né, na esperança de sermos arrebatados, né, naquele grande dia do arrebatamento da igreja, né, quando a igreja vai receber um corpo espiritual para poder entrar na Jerusalém Celestial. Quem não tiver corpo espiritual não vai poder entrar lá, né? Conforme está escrito. Só aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, a igreja, as virgens prudentes, os vencedores. E todos os dias estamos nos lembrando dessas coisas para, né, avivar, né, a nossa consciência, avivar a nossa esperança, a nossa fé, né? Repetindo, repetindo e repetindo, para que exatamente a gente jogue a nossa opinião para fora e coloque na nossa mente, né, a mente de Cristo. Esta é a grande obra da igreja, né, em cada um de nós. A grande obra do Evangelho, né? Adquirir a mente de Cristo, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? O meu peso é leve, a minha carga é leve. Aleluia, né? E vamos em frente aí na nossa caminhada. Então, continuar aí, né, com os nossos vídeos, nós estamos falando aqui, né, das provas, ou da prova, de tudo aquilo que está escrito nas Escrituras, das revelações, né, que é exatamente, ou que são exatamente as sentenças lá do Éden, né, principalmente a sentença do voltar ao pó, né, se comeres morrerás. E aí mais na frente ele vai dizer, né, até que te voltes ao pó, do qual tu fostes formado. Então é a morte, né? A morte do corpo, né? Que vai virar pó, porque do pó foi tirado, por causa exatamente da corrupção e do pecado, né? Então essa morte, por que essa morte é a prova de tudo aquilo que está escrito, né? É a prova que existe um Criador, né? A prova de que ele criou o mundo, tudo aquilo que está escrito. Uma das provas principais é exatamente a prova, né,
de voltar ao pó, da morte de cada homem. Porque depois da morte de Abel, né, todos os homens morreram, né? Essa, digamos assim, esse aí é o destino de todos os homens e de todas as mulheres. Claro que vai ter exceção, né? Então, até hoje, por exemplo, o Elias, né, o Elias e o Enoque, né, eles foram arrebatados vivos, eles não experimentaram a morte, né? Tudo leva a crer que eles voltarão, né, lá no governo da besta, né, para dar testemunho, que a igreja não estará mais aqui, né? E também aquela igreja que vai ser arrebatada viva, né, quando o Senhor Jesus vier, né, buscar a sua igreja no dia do arrebatamento. A igreja que está viva não vai experimentar a morte, ela vai ser transformada viva, né? Está escrito. Primeiramente, né, os que estão dormindo, né, ressuscitarão, né, com um corpo espiritual. E os que estiverem vivos serão transformados vivos. Amém? Graças a Deus, né? Então, meus irmãos, é isso, né? Então, a primeira aliança, então é o seguinte, depois da morte de Abel, depois né, da queda, né, do Éden e tal, depois da queda do Adão e da Eva, né, lá no Éden, então a promessa que o Altíssimo fez, né, foi de quê? De mandar um Redentor, de mandar alguém, né, que viesse resgatar, né, a humanidade da herança que estava agora passando para toda a humanidade, que era o pecado, né, que era a escravidão, né, o cativeiro, né. Então o Altíssimo, ele começou a tomar as providências logo ali, né, que ele começou a fazer aliança com os homens, né, e a primeira aliança que ele fez foi com Abel, né, é isso? Aí o Caim matou o Abel com inveja, né, passou um tempo, né, o Altíssimo levantou o Enos, outro filho de Adão, né, passou um tempo, né, ele levantou o Enoque, né, certo? E o Enoque viveu apenas 350 anos, né, em comparação com as pessoas da sua geração que viveram muito mais do que ele. Mas ele foi um homem que andava com Deus, né? Deus fez uma aliança com ele e ele profetizou muitas coisas, né? A grande profecia dele foi o quê? Foi o dilúvio, né? Então, os homens eles já estavam o quê? Apesar de ele ter levantado Enos, né, que começou a invocar o nome do Senhor, né, mas os seus descendentes estavam, né, em transgressão, né. Foi aí que apareceu então o Enoque andava com Deus, e ele então, né, o Altíssimo então fez uma aliança com ele, né, e essa aliança, né, foi exatamente para ele preparar o dilúvio, para que aquelas pessoas que estavam ali se arrependessem dos seus pecados e se livrassem do dilúvio, né? Mas isso não aconteceu, né? Aconteceu só com a família de Noé. Noé, então, creu, né, nas pregações do Enoque, e olha que foi muito tempo depois, né? Muito tempo depois que apareceu Noé, né? Então então veio Noé, Deus fez então uma aliança com ele, salvou a sua família, né? Veio o dilúvio, né? E o dilúvio foi, digamos assim, o primeiro juízo, né, do Criador contra a humanidade por causa do pecado. O primeiro não, um dos juízos, né? Porque os juízos já tinham sido dados lá no Éden, né? Que foi a herança do pecado. Esse é o grande juízo que paira sobre
a humanidade, né? A herança do pecado. Aí nós vamos parar por aqui e amanhã a gente continua, se Deus o permitir. Amém, né?